Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de orientação mediúnica. Hoje, na nossa 8ª aula, estamos aqui todos reunidos com muita alegria para receber, né, as questões de vocês. Lembramos aqui que no box aqui de informações contém o nosso WhatsApp, onde possam ser colocadas aí as questões, as dúvidas que vocês tiverem. Fiquem à vontade. Lembramos também que aqui na descrição do vídeo consta um questionário, né? Algumas questões que são importantes serem respondidas aí, né? Baseadas na nossa apostila, a qual também disponibilizamos aqui nesse mesmo local aqui, tá? Abaixo aqui dos comentários, né? E para que nós possamos, então, iniciar a nossa 8ª aula, nós pedimos aí que todos vocês, meus amigos, possam estar conectados a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, que eles nos cubram de bênçãos, né? Deus e Jesus sempre, sempre, incondicionalmente, estão conosco, nos amparando, nos protegendo, nos iluminando, nos fortalecendo. Lembrando também que este período em que aqui estamos reunidos, adquirindo aqui um pouco mais de conhecimento, é um momento muito precioso, que além de estarmos incorporando novas informações, né, aprendendo um pouquinho mais, nós criamos uma condição benéfica para que os mentores espirituais possam realizar em cada um de nós os tratamentos necessários, nos equilibrando, nos fortalecendo, né, ajustando, inclusive, a nossa mediunidade, viu? Especialmente agora, nesse período de pandemia, onde as casas espíritas, né, estão com um atendimento reduzido, né, na situação presencial, ou, né, temporariamente suspensos os trabalhos. Esse é um momento, assim, muito, muito, muito importante, primordial, para que a gente possa estar recebendo aí todos esses benefícios, né, que recebemos quando presencialmente aí nas nossas reuniões, certo? Então, tenhamos isso em mente, fortalecidos nessa fé, né, nessa informação que recebemos aí dos mentores espirituais, que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e Jesus, o nosso Mestre, para que possamos, então, proferir a oração que o nosso amado Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em erros e em tentações, livrando-nos de todos os males, porque é vosso reino, é o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E como de costume, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje lendo um trecho evangélico contido no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nos coube o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E na nossa aqui primeira informação trazida por Mateus, no capítulo 5, versículos 20 e de 43 a 47, diz o seguinte: pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque, se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos,
que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Né? Eu vou ficar só com o trecho evangélico para que nós possamos falar sobre ele. Nós entendemos, quando nós ouvimos a palavra, né, inimigo, e aqui no nosso ensinamento de hoje, amai os vossos inimigos, nós precisamos compreender bem o que significa esse inimigo, né? O inimigo é um não amigo, acho que nós já comentamos sobre isso, mas ele é mais do que isso. Ele já foi um amigo nosso, alguém muito próximo, né? Então, essa pessoa muito próxima, ela tem características importantes, né? Elas nos conhecem, né? Essas pessoas nos conhecem, conviveram conosco, né? Seja nessa vida, seja numa outra ocasião, não importa. Então, nós temos sempre, vamos ter desafetos. E, claro, com a medida das possibilidades, com a medida em que formos incorporando as verdades espirituais nos nossos espíritos, claro, quanto mais a gente fizer isso, né, menos inimigos faremos, né, porque vamos estar mais bem orientados sobre as verdades espirituais, sobre o que Jesus nos ensinou. Mas nós temos inimigos ou pessoas que não se afeiçoam a nós. Então vamos entender a palavra inimigo, que é esse não amigo ou esse ex-amigo, mas aqui a gente também pode colocar aqui a informação que são aqueles adversários, que às vezes a pessoa não nos conhece, faz julgamentos, né, sobre nós, sobre o nosso comportamento, enfim, tem uma gama enorme de possibilidades que vão desde as questões psicológicas, que, óbvio, não serão abordadas aqui, né, não é o nosso tema, mas existem muitas possibilidades das pessoas não se afeiçoarem a nós. Então, ou nós fizemos algo para elas que realmente isso marcou de alguma forma, ou são pessoas que, de uma certa forma, gratuitamente, né, às vezes, ou por uma questão de um falso, né, julgamento, um julgamento errôneo, acabam se tornando como se fossem adversários. Então, o que Jesus nos orienta, né? Assim como nós temos dificuldades, pontos a melhorar, os nossos irmãos outros também, né? Então, nós precisamos compreender que todos nós estamos a caminho, né? A caminho de onde? A caminho de Jesus, né? A caminho da nossa elevação espiritual. Então, nós temos que relevar essas faltas dos nossos irmãos, né? E para aqueles que ainda têm muita dificuldade em perdoar, né? Que é o grau máximo do amor, né? O perdão é o grau máximo do amor, porque quando você pratica o perdão, você vai perdoar alguém que fez algo para você que assim, marcou muito, né? Que realmente te machucou muito. Então, quando você perdoa, você esquece as ofensas e melhor, você deseja tudo de melhor para aquela pessoa, né? Que te fez mal. Então, esse é o grau máximo do amor, né? E ele tem que ser realmente assim de coração mesmo, né? Você liberta o seu espírito dessa amarra, porque nós nos ligamos aos espíritos por amor, né? Ou pelo ódio. Então, que nós nos liguemos a outros espíritos encarnados ou desencarnados, né? Pela força do amor e não do ódio, porque isso pode se prolongar por muito tempo, e quanto mais tempo a gente se vê nessa situação, né, dentro dessa amarra, pior vai ser para nós, né, porque nós perdemos. Aquele que não perdoa é aquele que realmente está perdendo, porque o outro tem dificuldades também. Então, façamos nós a nossa parte para que Deus possa aí, né, agir e fazer a parte dele nessa situação difícil aí entre os espíritos.
né? Então, nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos, pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos. O outro, cabe a ele definir o que vai fazer, né? Não importa que ninguém ou que alguém não goste de você, isso não importa, né? O que importa é você não ser inimigo de ninguém. Isso é o que importa. Isso faz com que você tome as rédeas da sua vida, da sua encarnação, rumo à luz. E ao outro, cabe a ele o seu livre-arbítrio e tomar a decisão que lhe seja mais favorável, né? Lembrando que, claro, tudo na vida tem consequências, né? Então, vamos nos preocupar com o nosso posicionamento em relação ao nosso inimigo ou ao nosso adversário, né? E ele, né, vai agir de acordo com o seu próprio livre-arbítrio, tá bom? Então, que Deus e Jesus nos ampare e nos proteja, que possamos fazer uma reflexão aí à luz da doutrina espírita em relação a esses nossos desafetos, não é? Bom, feito isso, então, nós vamos começar a nossa aula de hoje, né? Como já disse, nós temos as questões aqui descritas abaixo, temos o link aqui da apostila, vocês podem fazer aqui nos comentários as questões que vocês quiserem, fiquem à vontade, e na medida das possibilidades, vamos aí atendendo a todas, ok? Vamos, então, disponibilizar aqui nesse momento a nossa apostila. Vamos compartilhar aqui a tela. Pois bem, tela compartilhada. Então, vamos iniciar hoje. Hoje, o conteúdo, ele é um pouquinho mais curto do que no nosso último encontro, não é? Então, hoje nós vamos conseguir ler um pouquinho mais do que nós lemos, mas fica aqui o registro que é importante, viu, meus irmãos? Vocês lerem o material é muito importante. Como eu já disse, o curso de orientação mediúnica, ele é um curso dito como para principiantes, mas isso não quer dizer que tenham assuntos contidos aqui que sejam rasos, não. Eles são de extrema importância para a compreensão de todas as outras informações que virão na sequência. Tudo bem? Então, vamos tratar hoje da nossa 8ª aula, começando aqui com as considerações gerais. E aqui diz o seguinte: a transformação do espírito encarnado em desencarnado, ou a sua passagem do mundo material para o espiritual, também denominada morte do corpo carnal, é caracterizada por 3 etapas bem distintas. 1, a transição. 2, a perturbação post-mortem. E 3, o despertamento. Então, aqui está nos mostrando aqui no texto que, após o processo do desencarne, né, quando uma pessoa morre, né, ninguém morre, mas vamos utilizar também esse termo para ficar mais didático, né? Mas assim, para nós espíritas, né? Quando desencarnamos, o espírito passa aí por essas 3 fases, inevitavelmente, né? Então, aqui nós temos a primeira, a gente chama de a transição. A transição é caracterizada pelo desligamento do laço fluídico que une o corpo perispiritual ao carnal. Então, aqui, nesse momento aqui, eu acho que nós já temos a resposta da nossa primeira questão, né? O que marca a fase de transição no retorno do espírito ao mundo espiritual? Então, o que marca é o desligamento, né, do laço fluídico que une esse corpo, né, de carne ao nosso corpo perispiritual, que eles são ligados através daquele famoso, né, que acho que muitos já conhecem, aquele cordão de prata. E aí, segue o texto. Nos espíritos que viveram equilibradamente o interesse espiritual e o interesse material, a transição é rápida, quase imperceptível. Para os que viveram mais os interesses materiais ou utilizaram o corpo carnal para variadas viciações, a transição é longa e difícil, né?
Então, o que vai depender aqui? E aqui tem um ponto importante, porque está dizendo que nós temos que viver equilibradamente, temos que dar atenção para os interesses materiais, mas não podemos esquecer, né, dos interesses espirituais, e o espiritual, sem dúvida, é o mais importante. Então, quanto mais espiritualizados formos, né, esse período de transição, ele é muito suave. Agora, para aqueles que ainda são muito ligados à matéria, fica difícil esse desligamento, né? Por uma questão natural, porque quando a gente desencarna, nós vamos desencarnar exatamente iguais ao que somos hoje, em termos de comportamento, de pensamento, de gostos, de preferências, não é? Então, quanto mais desapegados à matéria nós formos, melhor o nosso processo de transição, né? A segunda etapa é a de perturbação pós-mortem. É caracterizada pela fase após a transição, na qual o espírito não sabe definir o seu estado, não sabe o que lhe aconteceu. Algumas vezes tem consciência de que morreu, mas continua com seus interesses materiais, preocupa-se com sua alimentação, sua habitação, faz trabalhos mediante pagamento ou presentes. Outras vezes tem consciência que morreu, ajuda a executar atividades para o mal e permanece fazendo-as, né? Essa situação da perturbação post-mortem aqui, nesse item 2, já está contida, então, a nossa segunda resposta das nossas questões. Olha, o que é a perturbação sofrida pelos espíritos desencarnados? Esses espíritos, nessa situação de perturbação pós-mortem, quando ele passa por período de transição, quer dizer, né, aquele laço foi rompido, e aí o que acontece? Ele fica perdido, ele fica um pouco perturbado mesmo, o termo é esse, ele fica um pouco perturbado, um pouco perdido no mundo espiritual, não sabendo definir o seu estado. Falando, nossa, o que está acontecendo? Está tudo tão diferente, né? Não sabe o que aconteceu com ele, mas às vezes ele sabe até o que aconteceu. Fala, nossa, eu morri. Mas como ele está muito ligado a esses interesses materiais, ele carrega consigo no seu perispírito, já, né, no mundo espiritual, com aquelas sensações de frio, de fome, né, necessidades, né, de alimentação, de agasalho, de proteção. E o que vai acontecer? Numa situação dessa, por conta desta perturbação, né, esse espírito, ele também é muito alvo daqueles espíritos também ligados ao mal, que podem fazer o que com ele? Entendendo que ele ainda, tão apegado à matéria, tem todas essas necessidades, né? Fala assim para ele, olha, você não precisa se preocupar, eu posso provê-lo das suas necessidades, né? Isso acontece no mundo espiritual. É assim que eles vão trazendo para eles, né, mais para esses grupos, né, ligados ao mal, mais trabalhadores, né, que não são trabalhadores do bem, por óbvio, né, e às vezes por até uma questão de ignorância mesmo. Os espíritos, eles podem até não serem maus por essência, mas por uma necessidade, né, uma situação de o que eu faço, e não tendo saída, e vendo ele uma única oportunidade de garantir o seu bem-estar, ele acaba se aliando, né, a esses grupos, né, a esse tipo de situação, né, e aí eles fazem isso, eles trazem essas pessoas, esses espíritos trazem, né, esse pós-desencarnado para eles, e aí, claro, às vezes eles até pedem para fazer determinados trabalhos, fala assim, olha, se você fizer determinada coisa para mim, né, tem aquele irmão lá encarnado, por exemplo, olha, se você fizer determinada coisa lá para aquele irmão, eu te provenho de habitação, de alimentação, enfim, satisfazer as necessidades, não é? Então, vocês percebam a importância de nós nos ligarmos às verdades espirituais,
Então, a vida sendo uma grande escola, ela faz o quê? O que é a vida? É tão somente uma preparação para que a gente, né, tenha um desenlace, quer dizer, toda essa vida é uma preparação para que a gente saia dela melhor, mais instruídos, mais espiritualizados, com mais conhecimento. Então, tudo que acontece aqui nessa escola é o trajeto, né? Tem gente que se preocupa com o final da jornada. Ai, como é que eu vou morrer? Onde eu vou morrer? Do que eu vou morrer? Mas não se preocupa com o percurso dessa longa jornada, né? Que não é não, né? Em face à eternidade, ela é bem rápida, né? Então, dando continuidade aqui à nossa leitura, temos a fase do despertamento. E aí diz o seguinte, que ele é caracterizado quando o espírito toma conhecimento de que é uma criatura de Deus, de que é eterno e deve respeitar as leis divinas que regem a criação, praticando o bem, a caridade e o amor aos semelhantes. Né? Então, aqui também já está contida a resposta da nossa terceira questão, que é o que significa o despertamento para o espírito. Então, o que é o despertamento? É quando ele realmente, no seu estado pleno de consciência, fala assim, não, eu sou, né? Estou desencarnado, eu sou um filho de Deus, ou eu clamo ajuda no momento de dificuldade, né? Quando desencarnado, clamo a Deus, a sua misericórdia, eu entendo que eu, como espírito sem Deus, né? Sem o meu Pai, eu nada sou. Eu entendo que eu desrespeitei as leis, né, que regem toda a criação, né? Quando o espírito chega no estado de consciência, aí nós podemos entender que houve o despertamento dele para o mundo espiritual, para a verdade espiritual. Então, o despertamento é um estado pleno de consciência, de que ele, né, consegue saber de forma clara, né, a sua situação enquanto desencarnado, e que ele é filho de Deus, e de Deus ele depende, né, para tudo, né, ele é nosso pai, não é? Então, quando ele chega nesse estágio, né, quando ele cai na real, vamos assim dizer, aí a gente entende que o espírito foi despertado, ok? Então, esses termos nós usamos muito nas nossas reuniões, né? Então, essa terminologia é importante também para que a gente, quando retornarmos aí, né, às atividades presenciais, de reuniões mediúnicas, esses termos aí vão ser muito utilizados, e aí a gente já sabe do que, né, está sendo tratado. E aqui diz o seguinte, olha, que de maneira geral, o despertamento ele pode ser obtido de 4 maneiras: através de estudos doutrinários evangélicos, através de passes magnéticos, através de reuniões mediúnicas e através da mediunidade. Então, vamos tratar agora dos estudos doutrinários evangélicos, né? Eu vou ler toda essa parte, mas eu deixei achurado em azul o que praticamente responde à nossa quarta questão, né, que é que tipo de espíritos são despertados nas reuniões de estudos e de passes, né? Então, uma parte dessa questão está sendo respondida aqui, né, nesse texto o qual vamos ler, e no próximo, que é sobre os passes magnéticos. Então, vamos à leitura. Aos ambientes em que se fazem estudos doutrinários e evangélicos, são comumente conduzidos desencarnados para ouvirem as preleções. Nesses ambientes, além da palavra, existem os fluidos anímicos provenientes das pessoas presentes, as preces e os bons pensamentos, as vibrações de amor e de boa vontade, além dos fluidos espiritualizados emanados dos trabalhadores de Deus e de Jesus. O conjunto de todos esses elementos provoca o despertamento dos espíritos menos endurecidos, que estão perturbados somente por não saberem que são espíritos eternos e por desconhecerem que a vida continua, normalmente no mundo espiritual, a morte do corpo carnal.
Então, vejam como é importantíssimo, importantíssimo. Nós vamos tratar das reuniões mediúnicas, tá? Logo à frente. Mas eu acho importante dar uma atenção muito especial para isso. Nas nossas reuniões mediúnicas lá da nossa casa, da Liga Espírita do Estado de São Paulo, a nossa reunião, ela, né, tem um processo, né? As preces iniciais, leitura e comentários, né, do Evangelho, fazemos mais preces, nós temos ali um momento de passes, temos ali o movimento, né, de tratamento dos espíritos, aí nós temos vibrações, fluidificação de água, preces finais, né, palavras dos mentores. Vejam como é importante, né, quando nós estamos frequentando ou uma reunião mediúnica presencial, ou mesmo nos nossos lares, fazendo o evangelho no lar, ou estudando, nós podemos colaborar com esses irmãos desencarnados, né? Fazendo ouvi-los a palavra, os ensinamentos, e pode acontecer nesse momento o despertamento desses espíritos. Claro, aqueles de situação um pouco mais, digamos assim, menos complexa, não mais simples, né? Assim, é menos complexa, né? Às vezes, realmente, são pessoas que não imaginavam que a vida continuava, né, após a morte do corpo físico, e estão um pouco perdidos, perturbados. Estes, com os estudos doutrinários evangélicos, eles são facilmente despertados, né? Então, veja o quanto de caridade nós podemos promover com pequenos atos. E outra coisa importante, como é imprescindível que o assistido, os trabalhadores, todos os componentes, todos os integrantes da reunião mediúnica, sejam os médiuns, seja a assistência, realmente frequente a reunião do início ao fim, porque aí você passa por todo um processo de tratamento. Você faz uma varredura, né, completa nas mais diversas situações dos espíritos desencarnados, assim como os encarnados presentes, não é? Mas aqui vamos, então, ficar por aqui e vamos dar continuidade aqui ao passe magnético, que também, né, como já disse, faz parte, né, da reunião mediúnica, né? É uma das fases aí da nossa reunião mediúnica. Para aplicação de passes, são reunidos 3 tipos de fluidos: os fluidos dos corpos carnais dos presentes, os provindos de Deus e de Jesus e dos espíritos trabalhadores de Deus e do Mestre Divino, e os emanados dos elementos do mundo material, especialmente as do reino vegetal. A combinação desses fluidos é mobilizada pelo médium passista, através da sua boa vontade em ajudar, e conjugados com os seus próprios recursos de elevação espiritual, eles envolvem o paciente, que é o espírito encarnado, que recebe o passe, assim como os espíritos ligados a este. Boa parte dos espíritos unidos aos encarnados por razões de mediunidade é despertada e afastada das pessoas. Também são despertados aqueles que se aproximam do médium em busca de auxílio. Todos nós já sabemos que os médiums, eles são como ímãs, né? Então, assim, o médium, ele tem um senso-percepção mais aberto, mais dilatado. E isso chama a atenção dos nossos irmãos desencarnados em necessidade. Então, eles são atraídos praticamente como um ímã mesmo, né? E que no momento do passe magnético, quando o médium adentra o centro espírita, ouve lá, né, o evangelho, os comentários, né, os passes, ele passa pelo processo de passe magnético, esses espíritos de menor complexidade, eles são despertados. Então, eles são desligados do encarnado, e aí os mentores espirituais dão continuidade ao tratamento desses irmãos. E a maior parte deles ficam ali na reunião, também os espíritos, claro, sob a supervisão dos mentores espirituais, eles ficam ali na reunião até o término
desta reunião, né? Porque aí eles também passam por todo um processo que é complexo no mundo espiritual, né? Existem o médium, né? Na verdade, ele cede a sua boa vontade, né? E essa combinação de fluidos emanados, né? Do corpo material, né? Do médium lá, não só do médium, né? Da assistência também. Esses fluidos dos corpos carnais, dos presentes, que o texto aqui diz, ele também se refere aos fluidos da assistência. Por isso que nós sempre recomendamos, quando lá estávamos nas reuniões presenciais, nas reuniões mediúnicas presenciais, nós sempre alertamos que a assistência realmente tem que esquecer os problemas lá de fora, estar ali com a mente, né, suas mentes, seus espíritos, corações conectados ao Mestre Jesus, a Deus, porque ali eles, além de estarem recebendo tratamento, eles também colaboram com o tratamento. Então, a assistência também pratica a caridade quando ela também cumpre o seu papel ali, né, adequadamente, não é? Então, é muito importante aquela parte onde nós fazemos a leitura, os comentários do Evangelho, os passes, já é um tratamento excelente para esses espíritos aí que necessitam desse auxílio, e que os médiuns, muitas vezes, levam para as reuniões, porque os espíritos necessitados se imantam a eles e vão junto para o centro espírita. Claro, existe uma triagem, tem todo um trabalho mais complexo do plano espiritual, mas saibam que eles podem, sim, receber toda a ajuda. E aqui diz o seguinte, só para terminar esse trecho, que nos casos de perseguições espirituais, de obsessões fluídicas e tendências que envolvem espíritos mais endurecidos, estes não são despertados através de passes e permanecem vinculados às pessoas. E aí que entra, né, o que a gente propriamente diz sobre a sessão prática mediúnica, que é onde lá na nossa casa, né, os médiuns sentam-se à mesa e aí começa o trabalho de doutrinação. Então, aqueles espíritos que, através da leitura e comentários do Evangelho, né, dos passes, não conseguiram ser desligados, pois a sua situação já é bem mais complexa, elas têm a possibilidade de receber esse tratamento nas sessões práticas mediúnicas, né? E aqui, nesse trecho aqui, ele já responde aí praticamente a nossa quinta questão. O que auxilia o despertamento dos espíritos nas reuniões mediúnicas? Nós vamos ver agora. Em sessões práticas mediúnicas sérias, feitas com o objetivo de despertar os desencarnados que se ligam às pessoas, é montado pelos trabalhadores de Deus e de Jesus no mundo espiritual um aparato necessário, sofisticado, indispensável para auxiliar esses espíritos. Nestas sessões, portanto, tem-se os recursos apropriados para o despertamento dos desencarnados, e o despertamento desses irmãos é conseguido com bons resultados. Os casos de obsessões complexas não são tratados nesses trabalhos, já que a desobsessão é uma atividade específica, exige grande conhecimento. Deixa eu só tirar uma tela aqui. Exige grande conhecimento, vontade e elevação espiritual do dirigente e dos médiuns participantes. Vou fazer aqui um parênteses sobre esta última parte aqui, que fala sobre desobsessão, que é a nossa sexta questão, tá? Vamos nos ater, tão somente por enquanto, o que auxilia o despertamento dos espíritos nas reuniões mediúnicas. E aí, quando formos responder essa questão sobre a desobsessão, nós vamos voltar aí para esse trecho. Continuando, observa-se que as sessões práticas mediúnicas são realizadas em sessões particulares, em ambiente doméstico ou em sessões nos centros espíritas. Deixa eu dar uma pausa aqui, né? O que acontece, então, nessas sessões práticas mediúnicas e a nossa questão aqui
nos mostra? O que auxilia, né, no despertamento, né, dos nossos irmãos? Todo esse aparato sofisticado, muito bem preparado pela espiritualidade, ele é indispensável para auxiliar esses espíritos. Vamos entender o indispensável. Indispensável, quer dizer, é a coisa mais importante que existe na reunião. O médium é importante? É importante, claro. Os bons pensamentos, mentalizações da assistência são importantes, sem dúvida nenhuma, mas nós somos meros auxiliares. O indispensável para auxiliar esses espíritos, como aqui diz o texto, é todo esse aparato que é criado lá no mundo espiritual, né, envolvendo mentores espirituais, espíritos iluminados, os verdadeiros trabalhadores de Deus e de Jesus, né, sob aí supervisionados todos esses por espíritos superiores, eles criam todos os mecanismos para que esses espíritos possam ser atendidos, né? Então, o que nós fazemos lá vem de como orientação dada por eles. Não é nada criada pelo dirigente espírita. Não, isso não é verdade, né? Nós ouvimos aí pessoas fazendo comentários sobre reuniões de uma casa, de outra, aqui numa casa é assim, na outra é assim, mas cada casa tem a sua orientação, né? E vamos falar aqui da nossa casa, né? Então, todo esse aparato, ele vem lá da espiritualidade, não é? E ela que nós devemos respeitar e temos a fé convicta plena de que esses nossos irmãos necessitados são tratados através de toda essa movimentação que é realizada, né? E agora, para falar sobre a situação da desobsessão, as pessoas acham que aquela fase, né, de orientação dos espíritos, a mesa, né, mediúnica, quando eles recebem as informações, aquilo as pessoas chamam às vezes de desobsessão. Hoje tem trabalho de desobsessão. Aquilo não é um trabalho de desobsessão, né? Aquela é uma reunião destinada de tratamento espiritual. É diferente, né? Porque um trabalho de desobsessão é uma atividade assim muito específica, exige médiums com muito conhecimento, né? Com muita vontade de ajudar e pessoas de elevação, né? Vontade de elevação espiritual do dirigente e dos médiums participantes. Aí nós vamos imaginar o seguinte: será que eu sou médium? Será que eu me qualifico? Será que eu tenho elevação espiritual suficiente, né, para participar de uma sessão de desobsessão? Quem escolhe, quem define são os mentores espirituais, né? O dirigente, ele tão somente está lá materialmente para coordenar as atividades, ele tem uma importância, assim, primordial também ali, né? Para lidar com a organização do trabalho, mantê-la sob controle, né? Mas quem define isso é a espiritualidade. O próprio dirigente, ele consegue identificar essas pessoas mais qualificadas para esse tipo de trabalho. Nós não estamos falando de perfeição, porque todos nós somos perfectíveis, né? Quer dizer, nós tendemos à perfeição, não somos perfeitos ainda. Então, não quer dizer que você tenha ali espíritos encarnados perfeitos, não é isso. Mas que tem aquela vontade, aquele amor em colaborar, em auxiliar os nossos irmãos, certo? Então, dando continuidade aqui. Aí nós temos aqui a nossa 7ª questão que diz: por que não é recomendável realizar reuniões mediúnicas em ambiente doméstico? Então, aqui no nosso texto diz o seguinte: as sessões particulares são desaconselháveis e, em regra geral, não devem ser realizadas, pois não tem toda a proteção que dispõe um centro espírita. Vou parar aqui um instante. É claro, vocês imaginem
que uma sessão espírita tem todo um aparato espiritual já montado, definido, antecipadamente, a quaisquer reuniões, os métodos, as formas de tratamento, muitas das quais nós não temos nem conhecimento, né, de como as coisas se processam lá, né? Então, você precisa de tudo isso para promover um ambiente para poder tratar os espíritos. Qual dos nossos irmãos aí, né, que acompanham o nosso curso, acham que tem essas condições fora de um local que foi projetado com anos de antecedência para trabalhar, né, como centro espírita em auxílio dos nossos irmãos necessitados? Seria uma grande nossa parte achar que ou o nosso lar, ou um local qualquer especificado para tal, né, ou destinado para isso, possa ser um ambiente ideal. Não é. O centro espírita, ele conta, como já disse, com todo um aparato, com toda uma proteção. Fora dela, nós não temos isso. Nós não temos. É como se eu fosse tratar um doente no açougue, né? A peça perdeu pela analogia, mas o doente precisa de um hospital com todos os equipamentos, com pessoal especializado. Quem que vai tratar um doente, um necessitado, dentro de um local que não seja específico para isso? Então, essas reuniões que são feitas em ambiente particular, é como se fosse isso. Então, é totalmente desaconselhável, né? Totalmente desaconselhável. O médium pode ser envolvido com perseguições espirituais, obsessões, evoluindo depois essas obsessões para os casos de fascinação, subjugação e possessão. O trabalho para o bem exige trabalhadores dedicados, mas não exige heróis. O mundo espiritual é muito complexo, e para realizar atividades que vão interferir nesse mundo e seus habitantes, é preciso que tenhamos a proteção necessária e indispensável. Então, fora do centro espírita, nós estamos sujeitos a acontecer, enfim, quaisquer coisas. Pode acontecer o pior. A pessoa, o médium, né, ou necessitado, pode ficar doente, enfim. Tem uma porção de situações que pode acontecer porque nós não temos a proteção necessária, né? E aqui, nós temos aqui, em boa parte aqui desse nosso texto, sobre as casas espíritas, como elas devem, por que os tratamentos espirituais, eles devem ser tratados, como os espíritos devem ser idealmente tratados aqui. Eu peço para que os nossos irmãos possam ler isso com calma, viu? Isso aqui é muito importante, friso, muito importante, tá? Para que nós leiamos isso com calma, e quaisquer dúvidas, por favor, coloquem as suas questões. Mas eu já me antecipei um pouquinho a essa parte do texto, né? Toda a casa espírita, ela é idealizada lá no mundo espiritual. Então, ela tem um projeto, ela tem, quando ela é fundada, ela observa, assim, existem longos anos de estudo, né, de projeto, né, pensando nas pessoas que vão trabalhar lá. Os médiums são intuídos a procurar determinada casa. Por quê? Porque existe um plano maior, né? Além, aqui diz o texto, que além dos preparativos aqui do mundo material, existe uma preparação e uma movimentação muito maiores no mundo espiritual. Pois há necessidade, olha, vou até frisar aqui, ó. Pois há necessidade de a casa espírita ficar sob a proteção, orientação e assistência de um espírito superior, de espíritos iluminados, e dos trabalhadores de Jesus, constituindo várias equipes permanentes que cuidarão de todas as atividades da sociedade espírita. Portanto, as equipes para os trabalhos mediúnicos, bem como os espíritos iluminados, que serão os dirigentes espirituais, sob a supervisão direta do espírito superior, já estão constituídas, montadas e em prontidão para o trabalho. Desta forma, um centro espírita conta com todos os recursos,
todos. Vocês entendem que quando nós adentramos a uma casa espírita, hoje nós temos, né, diante do que nós acabamos de ler, a exata noção da importância e do respeito que devemos ter àquele local, né? Porque ele não é tão somente um grupo de pessoas encarnadas que resolveram, né, por uma questão de ideal, montar uma casa. Não, não é assim, não é assim, não é assim. Existem muitas casas com esse direcionamento que, inclusive, têm vistas muito fortes, assim, para o lado material, que até exigem recursos, né, enfim, né, nós não temos que tratar de outras situações, mas vamos tratar no que diz respeito que aos trabalhos que nós conhecemos muito, que é o da nossa casa, né, que é um trabalho iluminadíssimo, né. Então, toda casa espírita tem um plano que foi projetado, que foi pensado, articulado, todo lá no mundo espiritual, né? Então, todos nós fazemos parte de uma grande engrenagem, mas nós, trabalhadores ou assistidos, somos instrumentos dessa equipe. Então, Jesus conta conosco, com as nossas melhores condições. Então, todo grupo espírita que se fortalece em conhecimento, em elevação, né, atentando para as verdades espirituais, centros espíritas, aquele centro espírita que se preocupa com a instrução, né, com conhecimento, que ministra cursos, né, essa é uma casa realmente que tem todo o crédito, né, e tudo que está ali não é porque foi realmente, como eu já disse, da mente de alguém. Ah, vamos fazer dessa forma. Não. São recebidas instruções claras, objetivas do que deve ser feito ali daquele espaço, né? Imaginando que lá no mundo espiritual, né, todos esses trabalhos, essas equipes, né, que fazem parte de toda a reunião mediúnica, que tratam situações específicas lá no plano espiritual, é muito maior a movimentação, não é? E aqui, dando continuidade, então, à nossa leitura, eu vou pular esse parágrafo aqui, então convido os irmãos a lerem, tá? E aqui a gente precisa considerar, nos trabalhos mediúnicos, duas situações, dois elementos que são muito importantes, que é o campo de força e o reduto fluídico. O campo de força diz aqui o seguinte: nosso bom pensamento, juntamente com nossas boas atitudes, em obediência aos ensinamentos de Jesus, cria ao nosso redor um campo fluídico bom, que isola de nós os espíritos que possuem vibrações ruins. Entretanto, o pensamento é produção espiritual instantânea, e qualquer mudança de pensamento altera o campo fluídico à nossa volta. Se ocorrerem pensamentos que refugiam, o que é refúgio? Quer dizer, que fogem, né, dos ensinamentos de Jesus, o campo fluídico benéfico, ele é enfraquecido. E o espírito voltado para a prática do mal passa a ter acesso à nossa organização psicofísica e à nossa própria mente. Fundamental, importante. Esse aqui é um elemento que a gente chama de intrínseco. Por quê? Ele depende de nós, das nossas boas atitudes, dos nossos pensamentos, não é? Quando nós temos boas atitudes, bons pensamentos, em obediência aos ensinamentos de Jesus, nós criamos um campo à nossa volta, que é esse campo de força, que é um campo fluídico bom, claro, portanto, isso nos isola daqueles espíritos que, né, tem aí pontinhos a melhorar, né? Então, é muito importante, quando nós falamos para assistência, olha, vocês mantenham a mente sempre ligados aqui a Deus e a Jesus, ao que está acontecendo aqui, não é? Fiquem em prece. O que a gente está fazendo? Melhorando esse campo de força, né? E aí, quanto melhor for esse campo de força de cada um dos componentes ali da reunião, sejam médiums ou assistência, melhores são os tratamentos, mais equilibrados são os tratamentos, né? Caso isso
seja possível, né, alguém não tem um pensamento não tão bom, tem algumas dificuldades, a gente se coloca de forma vulnerável, e aí os espíritos podem ter um acesso mais fácil a nós, não é? Isso responde aqui a nossa 8ª questão, o que é o campo de força que nos envolve e como ele é formado. Então, nós temos aqui a resposta. Na próxima pergunta, como é formado o reduto fluídico no ambiente das reuniões mediúnicas, está aqui a nossa resposta. Olha, está aqui a nossa resposta. O reduto fluídico em uma sociedade espírita para a realização de trabalhos práticos mediúnicos é criado no ambiente onde se realizam esses trabalhos, um reduto fluídico benéfico, sob o exercício da vontade do dirigente, se for solicitado. O reduto fluídico benéfico é extrínseco, quer dizer, vem de fora, tá? O reduto fluídico benéfico, ele vem de fora. Então, é extrínseco aos médiuns, independentemente da vontade do campo fluídico dos médiuns dos presentes a esses trabalhos. Ele é elaborado pelos trabalhadores de Jesus, mobilizando energias que provêm de Deus, dos espíritos co-criadores, dos espíritos superiores e dos espíritos iluminados, envolvendo todo o ambiente onde os trabalhos mediúnicos são realizados, e impedindo a entrada de desencarnados que possam perturbar e interferir a ordem, equilíbrio e harmonia que devem existir no transcurso desses trabalhos e para sua realização. Os desencarnados que irão receber tratamento são escolhidos e separados pelos trabalhadores de Jesus, que só permitem a entrada desses espíritos quando for para serem tratados. Então, esse reduto fluídico, ele é pedido, ele tem que ser solicitado, né? Ele simplesmente, ele não é direcionado à reunião, tem que estar sob exercício da vontade do dirigente. Então, quando você vai a uma reunião onde não há o pedido do dirigente, né, do responsável pela reunião mediúnica desse reduto fluídico, é um pouco complicado, porque isso é o que faz esse recurso, né, esse reduto fluídico que vem de lá, né, com as energias que provém, eles vêm em escala, né, de Deus, de Jesus, espíritos co-criadores, superiores, iluminados. Então, eles vêm com uma carga de energia e de fluidos, assim, maravilhosos. Eles têm que ser solicitados. E isso colabora, assim, colabora não, né? Esse é o ponto, um dos pontos principais, se não o mais principal, né, ou se não o principal, para o tratamento, né, e a organização e o equilíbrio da reunião. Então, nós temos o campo, né, o nosso campo de força e o reduto fluídico. Então, somados esses dois recursos, a reunião realmente ela tem a possibilidade de tratar milhares de espíritos, milhares, né? E aqui, na nossa última questão, como os espíritos se aproximam dos médiuns para tratamento, né? E eu, antes de abordarmos, né, essa última questão, eu gostaria que os nossos irmãos pudessem aqui, olha, ler, né, esse trecho aqui que eu marquei, que eu vou pular um pouquinho, que senão a aula vai acabar se estendendo. Então, eu gostaria que os meus irmãos pudessem ler aqui esse trecho. Quaisquer dúvidas, eu já disse, nós estamos aí à disposição de todos, né? Então, como os espíritos se aproximam dos médiuns para tratamento? E aqui, o nosso texto diz o seguinte: a mediunidade atrai os espíritos necessitados e perturbados como um imã atrai os elementos metálicos que estão à sua volta, né? Nós comentamos isso hoje no início da nossa aula. Aproximando-se do médium e ligando-se aos seus fluidos anímicos, o espírito os absorve e, dependendo das possibilidades do médium, ele desperta, é desligado e conduzido pelos mentores espirituais para uma continuidade de tratamento, doutrinação e evangelização no mundo espiritual. Meus amigos, tratamento, doutrinação e evangelização são outros termos que nós utilizamos bastante nas nossas reuniões. Porque muitos podem até imaginar o seguinte: ok,
fizemos toda a reunião, cumprimos com todas as etapas, né? O espírito, ele foi desligado, né? Né? Então, a nossa função, a função da reunião mediúnica não é tão somente afastar os espíritos. Onde ficaria a caridade se a gente só fizesse isso? Quer dizer, existe algo me incomodando, eu pego aqui, tá me incomodando aqui, eu tiro daqui, ponho para cá, problema resolvido. Não é assim que funciona, né? Nós estamos lá para servir, não é? Nós estamos ali para praticar a caridade. A caridade é feita, sim, a partir do momento que o espírito é desligado, os mentores espirituais, e nós sempre falamos nas nossas reuniões, né? Que os nossos irmãos possam ser encaminhados para tratamento, doutrinação e evangelização no mundo espiritual e que recebam tratamento lá que lhes seja o mais necessário. Então, ele é desligado, mas todas as necessidades do espírito têm que ser observadas lá no plano espiritual. Então, o tratamento continua, né? Então, ou ele vai ser encaminhado para um hospital, ou ele vai ser conduzido para a doutrinação. Isso quer dizer, os mentores vão ter toda uma conversa, um processo de convencimento, né? De esclarecimento, né? De posicionar o espírito sobre a sua realidade, né, espiritual, as possibilidades boas que ele tem daqui para frente, não é? E assim convencido o espírito, ele segue para evangelizar, assim que ter a ciência, a plena ciência de que ele é um filho de Deus, que Deus não desampara nenhum de seus filhos, né? Jesus já prometeu, né, que nenhuma ovelha confiada a mim, né, seria perdida. Então, todo esse processo, ele é realizado no mundo espiritual. Vocês percebam que, né, e com isso nós terminamos aqui a parte aqui do nosso texto, né? Vocês percebem o quão é importante todos nós nos prepararmos para a reunião mediúnica, né? O quão é importante, é necessário assistidos, médiums, todos que fazem parte da casa espírita, têm uma preparação, né, tem aquela boa vontade de colaborar, de querer se ajudar, né? Nós temos irmãos que vão à reunião mediúnica, né, assistidos, que querem falar assim, olha, chegam por gente, né, ou às vezes em confidência, a nós que estamos já trabalhando lá há algum tempo, eu não aguento mais essa situação, tira o espírito de mim, e aí quer tirar, né, o foco do problema nele, né, e passar para que outro resolva. Não é assim que funciona. Então, nós temos que fazer a nossa parte, né? O outro, até como disse na lição hoje, né, no texto que nós lemos do Evangelho, nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que nos preparar, nós temos que orar, nós temos que perdoar, enfim, eu podia ficar aqui, né, muito tempo falando sobre o que é necessário, né, mas não é isso, o foco aqui não é esse. O que eu quero dizer é que a nossa responsabilidade enquanto, né, a realização dos tratamentos, ela é fundamental, a nossa melhora, o nosso conhecimento, a nossa elevação moral, né, ao entendimento das verdades espirituais, ao estudo, tudo isso nos eleva a um patamar muito superior, criando em nós condições, né, para realizarmos as movimentações que precisamos em nós de elevação espiritual e, ao mesmo tempo, colaborando conosco, com a nossa melhora, nós estamos dando para outros o que nós temos de melhor. Então, seremos melhores instrumentos de Jesus quanto mais nos atentarmos, né, a essas práticas, né, essas boas práticas, vamos assim dizer, não é? E eu posso garantir, né, assegurar que os nossos trabalhos têm uma qualidade, uma supervisão, né, um equilíbrio sem igual, né? Eu sou muito suspeita para falar dos trabalhos da nossa casa. Mas
E isso é um lembrete importante agora, eu gostaria de fazer aos nossos irmãos. Por conta da pandemia, né, nós não estamos realizando reuniões mediúnicas daquela forma clássica que realizávamos, não é? Por isto, a espiritualidade nos orienta que estes momentos de estudo que estamos tendo, esses encontros, fazem com que eles possam ter acesso a nós. Então, os tratamentos, despertamento de espíritos, o nosso tratamento, o nosso ambiente psicofísico, ele está sendo amparado. Confiem nisso, acreditem nisso. Todos nós estamos sendo tratados e beneficiados. Não esqueçamos de fazer, claro, a nossa parte. Evangelho no lar é muito importante, a leitura, né, a prática da boa leitura, de textos evangélicos, de livros que elevam a nossa condição, né, de conhecimento aí do mundo espiritual, tá bom? Tenho certeza disso. E com isso, então, nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu agradeço grandemente a oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos. Eu fico muito feliz de tê-los aqui conosco no nosso curso. Então, fiquem com Deus, com Jesus, né? Que vocês tenham uma semana abençoada, iluminada, né? Cuidem-se, distanciamento social, utilização de máscara, álcool gel, higiene nas mãos, para que nós possamos aí estarmos reunidos na nossa próxima semana para darmos continuidade, então, ao curso. Que Deus e Jesus estejam com todos. Até a próxima. Tchau, tchau.